Olá pessoal, meu nome é Marcos Alencar. Hoje, 6 de abril de 2023, estamos aqui falando no canal Trabalhismo em Debate para descomplicar o direito do trabalho. O tema de hoje vai ser insegurança jurídica. O que significa isso? O que é insegurança jurídica? Olha, insegurança jurídica é um termo utilizado para demonstrar, né, descrever ou rotular a falta de previsibilidade das decisões judiciais. É, a justiça ela é formada por vários ramos do direito, né? E eu estou aqui falando sobre a justiça do trabalho. A justiça do trabalho é uma das mais inseguras do país, quando o tema é insegurança jurídica. Por outro lado, a segurança jurídica é quando você lê uma lei e confia que o Poder Judiciário, seja ele qual for, vai aplicar aquela lei, doa a quem doer, como está ali, como foi votada pelo Congresso Nacional. O problema originário da insegurança jurídica é que as pessoas que julgam os processos, muitas vezes, na sua grande maioria, né, quando gera insegurança jurídica, elas não aceitam as leis como foram votadas pelos políticos no Congresso Nacional. Temos um exemplo clássico, grandioso na esfera trabalhista, que é a reforma trabalhista. Desde que essa reforma foi votada no Congresso Nacional, né, a Lei 13.467 de 17, que ela começou a valer em novembro de 2017, que ela vem sendo bombardeada por várias instituições, dentre elas a Justiça do Trabalho e organizações de magistrados. É verdade que existem magistrados que apoiam a reforma trabalhista e se curvam a ela, e outros que dizem que não aceitam a reforma trabalhista, que acham que a reforma trabalhista é inconstitucional. E aí isso gera para a sociedade uma insegurança jurídica. A pessoa fica com medo de investir, de criar um negócio, porque não acredita que, se houver um litígio, o judiciário vai respeitar o que está escrito na lei. Então, isso é a definição, o panorama aqui, sem juridiquês, do que é a insegurança jurídica. Tem um ditado, meu pai me dizia muito isso: o acertado nunca é caro. Ou seja, você tem que cumprir o que você acertou. E aí caberia sim, para se ter uma maior segurança jurídica, o Poder Judiciário não invadir a competência, né, a atribuição, a atividade do Poder Legislativo. O correto é que o Poder Judiciário até dissesse: olha, eu acho que essa lei está totalmente equivocada, mas, por ser lei, eu não posso deixar de aplicá-la. Quem traz a lei para a sociedade é o legislativo. O legislativo é formado por representantes do povo. Seja boa a lei, seja dura, seja mole, seja adequada ou não, é lei. Então, cabe ao Poder Judiciário, assim como qualquer cidadão, respeitar a lei. Mas, na prática, não é isso que acontece. E por isso que a gente está aqui a falar de insegurança jurídica. Mas não vamos ficar só no discurso, vamos dar exemplos práticos. Eu fiz aqui um pequeno roteiro. Por exemplo, o contrato de experiência trabalhista é um contrato por prazo determinado. Contra ele, segundo a lei, não corre nenhuma instabilidade. A empregada que ficou gestante no decorrer do contrato de experiência, ou o empregado que se acidentou, não tem direito à estabilidade. Isso é o que está escrito na lei. Mas a jurisprudência, a aplicação da lei pelo Poder Judiciário Trabalhista é totalmente diferente. Se reconhece pacificamente, né, o Supremo deu uma decisão recente, mas ainda existe muito nas instâncias primeira e segunda, na Justiça do Trabalho, concedendo estabilidade gestante e contrato de experiência, e estabilidade acidentária. Outro exemplo, a lei é clara, você só pode processar o seu empregador no local que você trabalhou, no local que você foi contratado ou que prestou serviço. De novo, são muitas as decisões da Justiça do Trabalho que aceitam que a pessoa reclame contra o empregador aonde ela está atualmente morando. Então, imagine que uma pessoa trabalhou em São Paulo para uma empresa e ela se mudou para Teresina. E ela não quer ter o inconveniente de ir em São Paulo processar a empresa, ela simplesmente processa em Teresina.
Veja, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado. A lei é clara, ela tem que processar a empresa em São Paulo, porque lá que se encontram as provas, que estão as testemunhas, o costume local é importante para o juiz que vai julgar o processo, mas muitas são as decisões que aceitam que ele processe a empresa em Teresina. E a empresa vai ter toda uma despesa para se defender. Então, assim, não se trata de interpretar se isso é justo ou injusto. A lei é clara, ela diz que não pode, que você não é no domicílio do reclamante, no domicílio do autor da ação. Mas o juiz simplesmente passa por cima da lei e aceita que o processo se inicie lá em Teresina, nesse exemplo que eu dei. Outro ponto, a aplicação da prescrição. Tem juiz, né? Tem juiz, cito para não ficar no ar, 12ª Vara do Trabalho do Recife, que não aplica a prescrição quinquenal, porque entende que o empregado, quando está no curso do contrato de trabalho, ele está tolhido de procurar a justiça. Veja, isso pode até ter um sentido, mas a lei é clara. Você só pode reclamar na justiça os últimos 5 anos. E ponto final. Então, imagina um empregador que vai se defender. O empregado trabalhou 10 anos com ele, ele vai se defender num processo, ele só vai juntar os documentos nos últimos 5 anos e arguir a prescrição, porque a prescrição está prevista na Constituição Federal. Mas chega o juiz no dia da sentença e diz: eu entendo que a Constituição está errada e não vou aplicar a prescrição. Né? Muitos de vocês vão estar dizendo para mim: ah, mas ele pode recorrer. Meu caro, para recorrer, você paga R$ 10.000 de depósito recursal. Você tem que pagar honorários advocatícios. E nem todo mundo tem disponibilidade para isso, tem esse dinheiro. Então, assim, é um grande absurdo e é isso que gera insegurança jurídica. Outro exemplo, execução sem provocação. O processo terminou a fase recursal, lá no Tribunal Superior do Trabalho, voltou para a vara. O juiz tem que chamar o autor da ação para que ele diga o que é que ele quer fazer com aquela decisão que transitou em julgado, que terminou. Porque existe um artigo na CLT, que é o 878, lá da reforma trabalhista, que obriga que o autor da ação diga, provoque o juiz para que a execução comece. Mas, sem medo de errar, mais de 50% dos juízes trabalhistas, eles começam a execução sem provocação, quando a lei diz que é obrigado a serem provocados. Isso é mais uma prova de insegurança jurídica. Portador de doença grave. A CLT não fala nada disso. O empregador tem o poder de demitir sem justa causa. Ah, mas eu fui perseguido, eu fui demitido porque eu tenho uma doença grave. Cabe a você, empregado, que se sente, ex-empregado, que se sente lesado, provar na justiça que isso aconteceu. Nós temos tanto a demissão sem justa causa, que é permitido, como o artigo 818 da CLT, que diz: a prova é de quem alega. Mas aí vem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que diz assim: não, se você demitir, você, empregador, demitir uma pessoa com doença grave, você tem que se cercar de todas as cautelas para provar que aquela demissão não foi discriminatória. Porque se ele lhe processar, você vai ter que provar a sua inocência, de que você demitiu sem essa perseguição por ele ter uma doença grave. Minha gente, a Constituição Federal defende e está institucionalizado o princípio da inocência. Quem acusa tem que provar. Mas existe uma súmula no Tribunal Superior do Trabalho dizendo que não, que inverte-se o ônus de prova. Que a pessoa que foi demitida diz: olha, eu fui demitido porque eu tenho uma doença grave e aí eu fui perseguido por isso, eu quero voltar para o trabalho. Se o empregador não tiver como provar que a demissão foi sem esse motivo, a reintegração será dada. Então, isso é insegurança jurídica. Eu passaria o dia aqui citando outros exemplos, esse aqui eu separei, que eu acho os mais contundentes, para que as pessoas aqui entendam o que é insegurança jurídica. Então, quando falarem de insegurança jurídica, né, se orgulhe de ser brasileiro, porque nós somos campeões em insegurança jurídica. E por que isso acontece? Porque o judiciário não sofre nenhuma punição por decidir de forma contrária à lei. Não existe punição. É tido como entendimento do juiz. Eu não sou a favor de punição ampla de juiz, eu acho que o magistrado tem que ter autonomia, tem que ter o poder de decidir, tem que interpretar o processo e julgar o caso.
Mas o que não pode é o magistrado estar veladamente, sem motivo, sem uma explicação, dizendo que, eu não concordo com essa lei. E aí eu simplesmente vou decidir contra ela. Tem um outro exemplo que eu me lembrei agora. Você só tem direito a se equiparar salarialmente com outra pessoa quando você trabalha no mesmo estabelecimento. Eu enfrento rotineiramente decisões dando essa equiparação. Imagine um gerente que trabalha em Recife, outro gerente que mora em São Paulo, outro gerente que trabalha em Maceió, em Alagoas, e a justiça condena uma equiparação do gerente de Recife com o gerente de Alagoas. São cidades distantes a 250 quilômetros e a lei é clara, tem que ser empregado do mesmo estabelecimento. Também trazido pela reforma trabalhista. Isso só para exemplificar. Então, é essa a situação do Brasil hoje, né? Quando falarem de insegurança jurídica, eu acredito que vocês que estão aqui nos acompanhando vai saber o que é que está se falando. Isso é muito grave, porque isso depõe contra a nossa economia, o investimento e a confiança no país. Ninguém faz negócio com quem não confia. É um absurdo eu, como advogado, dizer que não confio na justiça. Tem que dizer isso para o meu cliente, em várias situações. Não vá por esse caminho. Mas a lei está dizendo, o meu contador me garantiu, está aqui a lei. Não vá por esse caminho, porque a justiça não respeita a lei. Isso é deprimente, isso é muito triste. Mas é a realidade e a gente tem que dizer. E os casos eu citei. Quem estiver achando que eu estou aqui inventando história, coloca lá no Jus Brasil, no Conju, em outros sites, e bota lá no campo de busca as súmulas do TST e você vai entender muito bem o que eu estou dizendo aqui. Não é nenhum factoide, não é nenhum fake news, é a pura verdade. É isso. Forte abraço, em breve a gente volta. Tchau.